Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências. Pegue o livro aí de vocês, abram na página 32 a 37 e vamos lá. Hoje iremos falar sobre teia alimentar. Na aula retrasada, nós falamos sobre cadeia alimentar. As duas estão interligadas, certo? Elas têm uma relação uma com a outra, ok? Então, assim, na cadeia alimentar é uma representação simples, enquanto a teia alimentar, a representação ela é mais complexa, ou seja, ela é maior, certo? Ela é uma representação maior. E na cadeia alimentar aí, gente, nós temos uma representação das relações alimentares que existem em um determinado ecossistema. Nas cadeias, o fluxo de energia ele é unidirecional, ou seja, eles sempre em um mesmo sentido, ok? Então, na cadeia alimentar, nós temos assim, a alimentação desses organismos, elas vão assim, sempre em um mesmo sentido. Um exemplo aí, o capim, que é o vegetal. Vocês sabem que os produtores, eles produzem o seu próprio alimento, que são os vegetais, as plantas, certo? Através da fotossíntese, ela vai produzir o seu próprio alimento. E elas são fundamentais para a nossa respiração. É ela quem nos dá oxigênio, certo? Então, olha só. Os produtores, eu vou dar um exemplo para vocês. Eles vão em um sentido só. Lembra que tem a setinha que vai indicando, certo? Elas vão dando o mesmo sentido. Então, olha só, nós temos o capim, que é um vegetal. Aí vem a largata, come esse capim. Então, a energia que estava aqui nesse capim foi passada para a largata, certo? Aí vem o pássaro e come a largata. Aí, essa energia que a largata pegou do capim vai para o pássaro. Aí vem a cobra e come o pássaro. Então, toda essa energia foi para a cobra, certo? Então, vocês vejam que um foi direcionado ao outro. Por isso que é unidirecional, certo? Então, na cadeia alimentar, o fluxo de energia vai de um para o outro, certo? Em direção única, ok? Então, vamos lá. Na teia alimentar, já funciona diferente. A teia alimentar, muitos seres vivos têm mais de uma fonte de alimentação. Isso faz com que as cadeias se entrelacem no sistema mais complexo, chamados de teias alimentares, ou seja, um conjunto de cadeias alimentares interligados. Então, assim, gente, na teia alimentar, nós temos aí uma alimentação mais ampla, certo? Então, ó, ela mostra uma conexão entre várias cadeias e um ecossistema. Então, assim, há várias relações alimentares interligadas na teia. Gente. E a teia alimentar, ela conecta várias cadeias alimentares, certo? Ó, um organismo, ele pode ser consumidor, ele pode ser secundário e terciário, certo? Muitos seres vivos não se alimentam exclusivamente de um mesmo organismo. E alguns não são presas de apenas um ser. Então, não existe um determinado vegetal para um animal comer. Ele pode se alimentar de vários. Também existem animais que podem se alimentar de várias presas, ok? Então, vamos lá. Olha só. Teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares que existem em um ambiente, aquilo que eu falei para vocês. Vários fluxos, certo? Na teia alimentar, gente, nós também temos o fluxo de energia, nós temos os produtores, consumidores, certo? Nós temos também os decompositores, tá certo? Olha só, teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. É também chamada de rede alimentar. A teia alimentar representa as muitas relações entre os organismos de um ecossistema. O ecossistema é o local ou meio ambiente em que se desenvolvem relações mútuas entre todos os seres que nele habitam. Então, assim, é uma relação, gente, mútua, que um se alimenta do outro, certo? Não existe aquela direção para um só, igual a cadeia alimentar. Não, aqui é uma coisa mais complexa, mais ampla, certo? Então, vamos lá. Teias alimentares, interligadas a várias cadeias alimentares. São raros os seres vivos que se alimentam apenas de uma única espécie. Isto é,
O mesmo ser vivo faz parte de várias cadeias. Então, assim, gente, nós temos aí, ó, as plantas, o coelho pode se alimentar das plantas, o gafanhoto, certo? A serpente, ela pode se alimentar do coelho, do gafanhoto, certo? Não tem uma direção só. Então, esse fluxo de energia, ele é mais amplo, não é passado só em uma direção, ok? Então, vamos lá. Na teia alimentar, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares que estão conectados. Um mesmo organismo pode participar de várias cadeias alimentares diferentes, que podem fazer parte de um ecossistema maior. Aquilo que eu falei para vocês. O gafanhoto e o coelho, ele pode comer plantas, certo? A serpente ela pode comer o gafanhoto e o coelho, ok? Na cadeia alimentar, temos a ideia do ciclo, certo? Que é um ciclo unidirecional, que um vai passando energia para o outro. Na teia, não. Na teia alimentar, por sua vez, une todos esses ciclos, certo? Mostrando as relações tróficas entre os seres vivos, que são bem mais complexos, ok? Ele mostra de forma mais complexa. Ó, no livro de vocês, na página 33, nós temos assim: as ações dos seres humanos no ambiente são as principais causas de desequilíbrios nas teias alimentares. Entre essas ações estão o desmatamento, a caça, a pesca sem controle e a construção de cidades e estradas nas áreas naturais. Então, tudo isso, gente, afeta a cadeia e a teia alimentar, certo? E até nós mesmos, porque nós precisamos das plantas, do oxigênio das plantas para respirarmos. Então, se a gente não cuidar do meio ambiente, se a gente não acabar com esse desmatamento, certo? A gente não vai conseguir, vai chegar uma época que tudo vai entrar em extinção. Muitos animais, eles entram em extinção, gente, devido a isso, certo? E muita gente não vai conseguir sobreviver, porque a gente precisa de oxigênio para sobreviver. O oxigênio é muito importante. Olha só, enquanto a cadeia alimentar representa somente um sentido do fluxo de energia e matéria, a teia alimentar integra todos eles a uma grande rede. Por exemplo, os seres humanos participam de uma teia alimentar enorme, pois transitam entre os níveis de consumidores. A teia alimentar é a melhor maneira de representar um ecossistema, pois ela mostra os vários caminhos que a energia pode seguir, não apresentando um fluxo unidirecional, como na cadeia alimentar. Então, na teia alimentar, gente, a gente vê uma forma que essa energia ela circula de forma ampla em vários animais, em vários consumidores, certo? Não é igual à cadeia alimentar, que um vai passando de um para o outro, certo? Olha só, a cadeia é linear e os níveis tróficos são definidos. Vê claramente quem é o produtor, o consumidor e, por fim, o decompositor, numa sequência unilateral. Na cadeia alimentar, gente, é mais fácil a gente definir quem é o produtor, quem é o consumidor, quem é o decompositor, certo? Já na teia alimentar, é um conjunto mais amplo. Então, assim, é muitos, entendeu? Não dá para você identificar, porque são vários, certo? Fica mais difícil da gente identificar. Mas na teia alimentar não é linear, pois trata-se de um conjunto de cadeias alimentares interligadas em níveis tróficos diferentes, onde o mesmo pode ser diferente, eles podem desempenhar, gente, papéis diferentes, certo? No estágio de distribuição de energia, ok? Eles fazem um papel diferente, certo? Nesse fluxo de energia. Olha só, a relação alimentar entre os seres vivos de um ecossistema é representada pelas cadeias e teias alimentares. Então, gente, cadeia alimentar e teia estão relacionadas uma na outra, certo? Só que uma de forma individual, e outra de forma mais ampla, certo? Comunitária. Os seres vivos que formam uma cadeia ou teia alimentar são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Na cadeia alimentar e na teia alimentar, nós também temos os produtores, consumidores e decompositores. Nas cadeias e teias alimentares ocorre uma transferência de energia e matéria. O fluxo de energia inicia na captura de energia solar pelas plantas e vai diminuindo ao longo da cadeia ou teia alimentar. Por quê? As plantas, essa energia das plantas, ela vai diminuindo. Por quê? Porque o animal vai lá e vai buscando essa energia, certo? Por isso que os decompositores estão aí, para retirar todos esses nutrientes e energia e passar novamente para as plantas, certo?
Já a matéria flui de maneira cíclica, pois os nutrientes são sempre reaproveitados nas cadeias e nas teias alimentares. Ou seja, gente, a matéria ela se decompõe. Aí entra os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles vão lá e fazem o reaproveitamento desses nutrientes e energia que foi consumido por esses organismos, ok? Quando a população de uma espécie de ser vivo reduz e desaparece ou aumenta em um ecossistema, a cadeia ou teia alimentar é afetada, causando desequilíbrio ao meio ambiente nosso, certo? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, que eu li no livro de vocês, certo? E podem levar outras espécies à extinção. Por isso que muitos animais, gente, plantas entram em extinção. Por quê? Porque o desmatamento é grande. Então, acontece sempre isso. Então, por isso que é importante a gente cuidar do nosso meio ambiente, certo? Olha só, agora é com você. Realize as atividades no livro, páginas 35 a 37. Nossa videoaula está disponível aí no nosso site Tec Educar, no nosso grupo do WhatsApp e também no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida, pode chamar a tia, que a tia está aqui para ajudá-los. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula.